Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês agora nesse momento. Quero pedir para a projeção abrir o texto de Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo 13. Olha para a pessoa que está do seu lado novamente, diga assim: Jesus saves, bro. Jesus salva, meu brother. Diz assim o texto: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Diga assim: ficar firme. Pois na nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Contra quem é a sua luta? Contra os poderes das trevas no mundo celestial, espiritual. Por isso, eu digo, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir. Diga comigo, resistir. Resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de vocês terem feito tudo. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o que Deus tem compartilhado comigo, algumas coisas ao longo desses anos. Queria compartilhar para você uma palavra, e talvez um pouco da minha história, para que você entenda o porquê você está aqui. Essa palavra não é somente para aqueles que estão vindo a convite de um amigo, mas para todos que estão aqui nessa noite. Aproveitando a linguagem da noite do rock, eu gostaria de dar um tema a esse momento: com quem você pode contar? Essa é uma pergunta. Com quem você pode contar? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma trincheira, aproveitando uma linguagem militar. O que é uma trincheira na guerra? O que é uma trincheira na linguagem militar? O termo trincheira, ele designa genericamente qualquer tipo de escavação linear no solo. Uma tropa de um exército, na engenharia militar, ela é considerada um tipo de fortificação na emboscada contra o inimigo. Quando uma tropa quer avançar no terreno inimigo, ela faz então uma trincheira. Constitui-se em um abrigo elaborado mediante trabalhos de escavação e esconderijos. As características dessa trincheira é possibilitar algumas coisas, facilitar algumas coisas. Facilitar o quê? Primeiro, facilita o tiro, o ataque ao inimigo sem que ele espere. Eles não estão vendo, porque as pessoas estão na escavação. Os soldados estão na escavação. Possibilita também proteção contra o inimigo. Possibilita também a circulação das tropas durante a missão. E facilita a aproximação da tropa no terreno inimigo. Algumas pessoas já começaram a perceber onde eu vou caminhar. Eu quero te falar que todos nós estamos envolvidos nessa trincheira. Quando isso acontece, o inimigo, ele é pego de surpresa.
inesperado, de forma inesperada, seu terreno é invadido e tomado à força. Diga comigo, tomado à força. E hoje eu irei lidar com você como parte dessa tropa de elite. Hoje aqui você é um soldado que faz parte da minha equipe, e eu espero que ao final dessa mensagem você entenda qual é o seu papel nessa força-tarefa. Talvez você não saiba, mas o maior estrategista, dá um pouquinho mais de som no microfone, o maior estrategista de guerra, o maior conquistador de reinos, que sempre triunfou e sempre triunfará na história, é Deus. Se você me perguntasse, pastor, Deus já venceu grandes vitórias, e se você quiser saber a quantidade de vitórias de Deus, conte as estrelas dos céus, se é que você pode contar. Cada uma delas é como se fosse uma medalha de honra que ele recebeu por triunfar em todas as suas batalhas. O texto que nós lemos no início ressalta a necessidade de estarmos preparados para uma ação imediata. Diga comigo, imediato. O que é uma ação imediata? Por que uma ação imediata? Porque o inimigo tem que ser pego de surpresa. Ele não tem que esperar. Ele tem que saber de uma coisa: quando um jovem como você se levanta numa manhã, é prejuízo certo para o inferno. Eu tomei uma decisão: todos os dias que eu levantar, eu quero ser prejuízo para o inferno. Prejuízo para o inferno. Nessa vida nós temos certeza de três coisas. Três coisas são certas. Primeiro é que um dia eu e você nascemos. Ninguém veio ao acaso. Ninguém veio igual o exterminador do futuro. Você nasceu. A segunda certeza que você tem aqui: todos nós que estamos aqui, se Jesus não voltar antes, nós morreremos. Ninguém aqui vai ficar para semente. Por mais que essa pessoa que está do seu lado é lindona, é lindão, não vai ficar para semente. Esse rosto, essa cutis bonita sua, vai enrugar um dia e vai se desaparecer. A Bíblia diz: do pó você veio, ao pó você vai voltar. Não tem jeito. Vai ser um homem bonito, uma mulher bonita, morta. Tem jeito. E o mais interessante, que por mais que você use perfumes bons, vai feder, não tem jeito. Mau cheiro. A terceira coisa que você tem certeza é que na vida tem momentos difíceis. Na vida você tem momentos de alegria, mas você vai ter momentos de desafios. Na vida você tem momentos de pressão. E a verdade é, a pergunta é: quando o inimigo bater na sua porta, com quem você vai poder contar? Você tem com quem contar hoje? Porque às vezes nós somos cercados de amigos, sim, mas nos momentos mais difíceis, são os primeiros a desaparecerem de perto de nós. Eu vou te falar uma coisa: eu sei o que é passar por momentos difíceis, pressão, e aqueles que você mais espera, que estão do seu lado, são os primeiros a virar a costa para você. Muitas pessoas em nosso planeta evitam se preparar para momentos de infortúnios, porque isso seria pensar de forma negativa, pastor. O que eu quero não é que você seja pessimista, muito pelo contrário, eu quero que você seja uma pessoa mais otimista, que por ser otimista você viverá os princípios do nosso capitão nos ensina, Jesus. Esses princípios têm a ver com entender que eu estou vivendo numa guerra constante. Uma guerra.
que o inimigo, Satanás, o diabo, sei lá como que você chama ele, o encardido, o cramunhão, muitos dão nomes assim a ele, ou talvez alguns dizem assim: pastor, eu não precisa falar o nome dele. Rapaz, eu não tenho medo dele não. Você tem medo dele? Olha lá, hein? Esses princípios têm a ver com você. E a primeira função da trincheira é possibilitar o ataque. Quando eu fazia academia, o professor falava assim: a melhor defesa é o ataque. É o ataque. Efésios 6,12 diz assim: pois a nossa guerra não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. Essa é a nossa guerra. O texto deixa claro que a nossa guerra não é contra a nossa família, não é contra os nossos pais, não é contra os nossos amigos. O texto deixa claro e afirma que a nossa missão é declarada contra o inferno no mundo espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu filho, que está aqui me ouvindo nessa noite. Fingir que o mundo espiritual não existe, tapar os olhos para não enxergar a verdade, não fará que o inferno deixe de existir. Viver como se Satanás não existisse, viver como se os demônios não existissem, não vai fazer eles deixarem de existir. Ah, pastor, mas eu não toco nesse assunto. Na verdade, essa é a mentira que o inimigo quer que você acredite. Realmente ele quer que você acredite que ele não exista, que inferno não existe, de que ele nunca irá atacar você. E quando acontecer um ataque, será tão repentino que você não vai saber nem de onde veio. E aí você vai culpar um, vai culpar o outro. Sabe qual é a conclusão que você vai chegar? Que seu problema é as pessoas que estão à sua volta. Você vai dizer: meu pai é o problema, minha mãe é o problema, minha namorada é o problema, meu namorado é o problema, meu patrão é o problema. Não! Ou pior, é quando você olhar no espelho, e Satanás gosta de fazer isso, é você olhar para o espelho e falar: o problema sou eu. Quando você acredita que o problema é você, você tenta resolver. Quando é com uma pessoa, você se afasta daquela pessoa, porque aquela pessoa é o problema, ela está causando problema a você. E quando você define isso como um problema, você se afasta da pessoa. É assim ou não é? Você não vai ficar, a não ser que você gosta de sofrer. Mas como você faz, pastor, quando o problema é você? Quando você olha no espelho e o problema é você, não tem, você nasceu, você está existindo, não tem como voltar atrás. E a pergunta que surge é: quando você começa a acreditar que você é um erro, você começa a se perguntar para você mesmo. Talvez você não diz isso para ninguém, mas dentro de você se pergunta: por que eu estou aqui? Por que eu existo? Por que minha vida é assim? É sempre da mesma forma, tudo dá errado. Eu nasci para sofrer. E começa a pensar, e se aproxima um demônio chamado demônio da morte, e começa, tira a sua própria vida, te levando a pensar em suicídio. Eu estou falando porque eu já vi jovens tirarem a sua própria vida, porque não vem mais sentido na vida, tornando assim uma depressão e achando que o escape está na morte, no suicídio. Deixa eu te falar uma coisa, você que já pensou em suicídio. Por que a pessoa quer se suicidar? Ela está sofrendo, ela está angustiada. E onde ela se sente essa pressão, essa... Onde ela sente essa angústia? Na sua alma. Na sua alma. A alma, ela é eterna. Aí ele toma um remédio, um veneno,
ou ele se joga de um prédio, ou ele se joga, faz alguma coisa, morre. O que morre? A alma? Diga o corpo. O corpo tomba aqui na terra, mas a alma continua sofrendo. E agora não tem mais jeito. Quem está me entendendo? De verdade, tudo que o inimigo quer é fazer que aquelas pessoas que amam você sofram, passar a sofrer em seu interior e viverem uma vida nada feliz, tomada pela angústia. Eu não sei se você se lembra, mas tudo começou com uma discussão em sua casa. Tudo começou naquele dia, quando você foi afrontado, humilhado, você foi questionado, talvez agredido, e você saiu de casa, e aí continua a vida, e vem um convite dos amigos, entre aspas, uma mesa com bebidas. Foi quando te entregaram o primeiro pino de cocaína. Talvez foi o primeiro convite a se entregar ao sexo e à libertinagem. E você pouco se importou com os valores que seu pai e sua mãe te passou. Afinal de contas, eles não me honram. Afinal de contas, quem é meu pai? Meu pai é um beberrão. Meu pai é um adúltero. Minha mãe é isso. Pastor, você não conhece a minha vida. E depois disso, você tem convivido com a dor e procurado provar que você está correto, que o caminho que você tomou está correto. Mas você sabe, no fundo de tudo isso, no final de cada balada, no final de cada noite, você chega na sua casa, coloca a cabeça no travesseiro e você volta a ser quem você realmente é. Só você e as suas perguntas. Quando você olha no espelho no outro dia, a noitada não te fez bem, as mulheres não te fizeram bem, os homens não te fizeram bem, porque nenhum deles devolveu a alegria verdadeira dentro do teu coração. Eu tenho algo para você nessa noite. Eu não estou pregando para você uma religião. Eu não estou pregando para você a placa da Igreja Batista. Eu estou falando para você que tem um que pode devolver a alegria no teu coração, como Ele fez em meu coração. Mas eu posso garantir para você nessa noite, o problema não é o problema, mas você só precisa me ouvir nessa noite e ter com quem contar nas horas mais difíceis. Eu te pergunto novamente, com quem você pode contar hoje? As pessoas nem gostam de ouvir sobre isso, acham que isso é fanatismo religioso, que por ele ser jovem, ele prefere deixar isso de lado, preferem acreditar naquilo que a mídia tem pregado para eles, enquanto milhares e milhares de jovens têm sido enganados pela massa desse mundo. Eles dizem: afinal, pastor, é tempo de eu curtir a vida. Eu quero curtir a vida, pastor. Eu tenho muito mais para fazer do que estar em uma igreja. Ei, a questão, meu amigo, não é se você vai estar numa igreja ou não, pois a igreja não vai proteger você dos ataques do inimigo. A questão é: Jesus vai estar com você. Na vida já sabemos, terá momentos de adversidades, terá o ataque do inimigo. A questão é onde eu vou estar quando isso acontecer, com quem eu vou estar quando o inimigo vier me atacar. O dia da manhã eu não sei. Você não sabe o que é o dia de amanhã para você.
Eu lembro quando a gente começou esse ministério, nós tínhamos uns 100, 110 jovens por aqui. E nós tínhamos uma moça que vinha aos cultos, saía do culto e ia para as baladas. Ia na célula e depois ia para as baladas. Apresentamos Jesus a ela. A vida dela, ela escolheu e se afastou da célula. E tudo ela dava uma desculpa. E um dia ela foi para um rodeio, aqui em uma cidade próxima. Naquele dia, com certeza, ela planejou voltar para casa. A Ana Thalita e Renata conheceram elas. Naquele dia ela prometeu talvez para alguém: olha, quando eu chegar eu te ligo. Quando eu chegar eu te mando uma mensagem. O problema é que ela não voltou para casa. Voltando para casa, sofreu um acidente e a sua vida foi ceifada. Jovem, 22 anos, pastor, eu sou jovem, eu tenho que curtir a vida. A minha pergunta para você é: você garante que você vai estar vivo amanhã? Com quem você pode contar hoje? Só existe um meio de se preparar. Primeiro, saber quem é o seu forte, quem é o seu guardião. E eu digo para você, ele se chama Deus, Jesus de Nazaré. Efésios 6, versículo 10, 11 diz assim: fortaleçam-se no Senhor. Lá não diz fortaleçam-se na Batista, fortaleçam-se no seu amigo, fortaleçam-se na sua família. Não, fortaleça-se no Senhor. Ele é a tua proteção, Ele é a tua fortaleza. Deus não te criou simplesmente porque ele não tinha o que fazer, ele estava entediado. Talvez um dia da eternidade ele estava lá: rapaz, eu estou chateado, não tenho nada para fazer, vou criar o Tiagão. Não, Deus não te criou ao acaso. Você não é resultado de uma produção em massa. Você não é resultado como uma roupa em liquidação que foi feita várias iguais. Você é o único criação do Deus que te ama. Uau! Onde todos podem ter você, onde as pessoas podem te usar e abusar de você. Não, você é propriedade exclusiva de Deus. Talvez você fale: pastor, mas eu não frequento uma igreja. Pastor, eu não frequento uma célula. Talvez é a primeira vez que você entra numa igreja, mas eu quero te dizer: Deus te ama tanto, 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 que Ele não deixou para amanhã. Ele te trouxe hoje aqui para ouvir: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você é único, obra de arte exclusiva do mais perfeito artista. A sua vida nesse mundo não foi um acidente, não foi evasiva. Sua vida foi projetada pelo Senhor do universo. Você acha mesmo que você está sentado aí por acaso? Eu gosto de uma frase que Albert Einstein dizia: Deus não joga dados. Como Deus poderia deixar você ser jogado ao acaso, falar de sofrimento ou deixado no fracasso? Você tem uma tropa de elite que te espera. Você não está sozinho nesse mundo. Com quem você pode contar nessa noite? Nós temos as nossas escolhas. A nossa vida ela é feita de decisões, escolhas. As minhas melhores escolhas foram feitas quando eu tomei decisão por mim. Foi quando eu tomei uma decisão radical. As minhas melhores decisões foram essas. A sua vida é resultado das suas escolhas.
Deuteronômio 30, versículo 15 e 16 diz assim: veja que hoje eu ponho diante de vocês a vida e a prosperidade, a morte e a destruição, pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor o seu Deus, andem em seus caminhos, guardem os seus mandamentos, decretos e ordenança, então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor o seu Deus os abençoará na terra. Deus nunca nos criou para sermos mais um na multidão, mais um na multidão. Jeremias 29:11, olha a palavra do Senhor para você, jovem: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor Deus, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Talvez você entrou aqui hoje frustrado com a sua própria vida, sonhos frustrados. A sensação que você tem é que sua vida é apenas mais uma na multidão. Talvez você já se perguntou: por que eu nasci? Por que existir? Minha vida é sempre assim. Hoje eu estou aqui para resgatá-lo. Hoje eu estou aqui para te tirar desse cativeiro que o inimigo te colocou emocional, colocar e te mostrar que existe uma vida diferente dessa que você tem vivido. Você não pode não crer, é uma escolha sua, mas uma coisa você não pode escolher. Escuta o que eu vou te falar agora. Você pode escolher crer no que eu estou te falando ou não crer, mas tem uma coisa que você não pode escolher. Você não pode escolher se Satanás vai vir contra você ou não. A minha pergunta é: dias maus virão, e quando ele vir e bater na sua porta, com quem você poderá contar? A palavra de Deus diz assim, João 10:10: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E ele está falando de Satanás aqui. Uma outra característica da trincheira é a proteção. Lúcifer, mais conhecido, o inimigo de Deus e nosso inimigo também, ele está constantemente levando você a sair para fora do alcance da tropa. O intuito dessa trincheira é que todos os soldados caminhem por ela, para que eles estejam protegidos. Mas sempre que o inimigo quer fazer é te tirar da tua zona de proteção e te levar para longe dos seus amigos. Por quê? Porque você fica vulnerável. Pastor, o que é que nos afasta de Deus e das pessoas, da igreja? É aquilo que chamamos de pecado. Aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz assim: mas as suas maldades separaram você do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Sabe aquela sensação que você tem, que você fala com Deus e Deus não te responde? O pecado te causa isso. Pastor, e o que eu faço? Pede perdão dos seus pecados, se acerta com Deus, muda o seu relacionamento com Deus, e Ele te ouvirá, Ele te responderá. Deus, por te amar profundamente e não querer ver nossa destruição, antes de nossa autodestruição, Ele providenciou um resgate em Cristo. Temos o nosso relacionamento com Deus restaurado em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Lá na cruz, Jesus perdoou o meu pecado e o seu pecado. Pastor, mas Ele não me conhecia. Ele já sabia que você existiria. Ele já sabia que você estaria aqui hoje ouvindo essa palavra. E todas as vezes que Deus faz isso, Ele espera de você uma decisão, uma resposta. A única questão em tudo isso é que quando saímos da zona segura, saímos da célula, saímos do discipulado que nos protege, somos atingidos e feridos. Alguns até se perdem em meio à guerra, perde o seu destino, esquece que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele está andando e de repente, pá! Armadilha o pega. Às vezes é uma traição,
às vezes é a droga, às vezes é o crack, e agora não consegue se livrar. Relacionamentos quebrados. Aqueles que deviam encorajar você são os primeiros a te ferir, a te atacar. Se sente sem saída. Essa é a sensação que você tem quando você está se afastando da trincheira. Sua vontade é de sair para bem longe, achando que fazendo isso será bem sucedido. Isso é o que o inimigo quer que você acredite, porque quanto mais longe você fica de Deus, mais você está nas garras dele, emboscada para você. Com isso, ele vai conseguindo destruir você. Sua família começa a ser atingida com brigas, injustiça, discussões acirradas. O inimigo bate na sua porta. E agora? Com quem você pode contar? Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: com quem você pode contar? Os mandamentos de Deus se resumem em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a você mesmo. Talvez você esteja se sentindo como eu estava em minha juventude. Estava angustiado. Entrei um dia comum em uma igreja apenas para sentir o que eles sentiam, alegria. E de repente, quando eu estava lá, eu nunca pensei que Deus me amasse tanto, a ponto de falar a minha vida para aquele pastor que estava pregando. Eu estava sentado lá no fundo, como você está, e Deus começou a usar a vida daquele pastor e falar tudo o que eu estava vivendo. Eu achava que Deus nunca seria capaz de perdoar o que eu tinha feito. Menti, enganei, traí a confiança das pessoas que eu amava. Eu me senti um fracasso pessoal, um fracasso profissional. A verdade é que o inimigo me fez acreditar na maior mentira. Sabe o que ele fazia eu acreditar? Deus é balela. Se Deus se importasse com você, a sua vida não estaria desse jeito. Tem alguém que já ouviu isso no seu interior? Com certeza é ele. Até aquele dia. Que dia foi onde eu senti como se tivesse cordas de amor me atraindo a cada palavra daquele pastor. Jesus me conquistava o coração, roubava o meu coração. E antes que aquele pastor terminasse, eu corri. Quando eu me vi, eu estava jogado lá na frente, de joelhos, chorando e falando: eu quero que Jesus mude a minha história. Eu quero que Jesus mude a minha história. Aquela decisão mudou o destino da minha vida. Pastor, e o que o senhor fez com seus amigos? Aqueles que eram os meus amigos, estão todos eles voltando para a casa do Senhor também. Eu pude enxergar outros soldados que eram diferentes de mim, limpos, fortes, me abraçaram, me amaram, me protegeram. Que soldados! Eu serei sempre grato. Aqueles jovens que Deus colocou do meu lado, me visitavam, me levavam para o culto, me apresentavam Jesus, lia a Bíblia comigo, e eu falava: Deus, eu preciso ser limpo. Eu aqui, querida, eu quero te falar uma coisa. Essa pessoa que te convidou hoje para você estar aqui é um soldado que Deus escolheu para fazer o seu resgate hoje. Estes são soldados prontos para entrarem na pior emboscada e salvar a sua vida. Eu aqui, eu sou o primeiro a dar a vida por você. Eu entrarei onde for necessário para resgatar a sua vida. Este soldado te trouxe aqui, vai colocá-lo nos ombros, e mesmo em meio a tiroteio da vida, ele correrá com você até o lugar mais seguro, vai cuidar de você, põe remédio em suas feridas, até que você esteja pronto para a batalha novamente. Danilo, vem aqui, meu filho. Esse rapaz aqui, para quem não conhece, é meu discípulo. É pastor,
comigo. Mas nem sempre foi assim. Queridos, eu quero compartilhar rapidamente com vocês a parte final da minha conversão e das amizades que eu tinha. O pastor Claudinei, ele ficou atrás de mim aproximadamente 1 ano e 2 meses. E nesse último ano que ele ficou atrás de mim, o Espírito Santo ele usou de diversas formas para falar comigo. E uma dessas formas foi com algumas pessoas próximas a mim. E uma dessas pessoas foi... Quem aqui lembra do antigo Urbana em Marília? Ergue a mão. Pode erguer que eu sei que tem mais gente, eu já vi vocês lá. Então, o antigo... Teve uma época que o rato veio diversas vezes para Marília, e teve uma vez que ele veio no Urbana, depois na Cachaçaria, e depois ele, se eu não me recordo, foi na Shows Malau que ele veio. Sequência. E eu tinha um amigo, um colega que ele estudava comigo, e durante esse período eu me droguei com ele, nós saímos com várias meninas, sexta, sábado, quinta, sexta e sábado. E aí na segunda-feira pela manhã eu vim estudar, ele foi trabalhar, e aí ele estava descendo uma avenida aqui da cidade, e aí ele foi desviar de um carro, tinha uma caminhonete parada, e aí ele estava de bicicleta, ele bateu na parte de trás da caminhonete, e aí ele estourou o vidro da parte de trás com o pescoço, e ali essa veia jugular dele foi rompida, e ali ele sangrou até morrer. No final da aula nós ficamos sabendo disso, e eu na época sem saber que era o Espírito Santo, quando eu voltei ali para os amigos, que nós chegamos próximos dele no caixão, veio uma voz no meu ouvido, e essa voz perguntava assim: Danilo, onde ele está agora? E eu achei que eu estava ficando louco, e passou mais algum tempo, e antes de eu ter as lesões nos meus joelhos, eu treinei 1 ano e meio de boxe, treinei 1 ano de Muay Thai, e eu tinha um colega muito bom de luta, ele fazia segurança em várias casas noturnas da cidade, ele era muito bom de briga, mas ele se enroscou com um rapaz, pequenininho, magro, por causa de droga, por causa de dívidas, e nesse momento, eles tiveram um atrito em uma das festas que nós estávamos, e ali nessa briga ele agrediu esse rapaz falou: olha, você não precisa voltar lá nem para me pagar. Eles eram amigos. E depois que passou esse momento de brisa dele, alguns dias depois ele foi até lá para se retratar e acertar. E aí o rapaz falou: viu, pode entrar. E aí quando ele estava no meio do quintal dele, já tinha entrado no portão, ele tomou um tiro, e ali ele morreu. 32 anos. O outro amigo meu que faleceu tinha 19 anos na época. E mais uma vez eu cheguei no caixão, e eu vendo aquele desespero da mãe falando: meu filho, meu filho, meu filho. Mais uma vez veio aquela voz: Danilo, onde ele está agora? Eu via ele quase todos os dias, mas eu nunca falei de Jesus para eles, muito pelo contrário. E por fim eu fui viajar no final do ano para Florianópolis, para a praia. Na época ainda não era Facebook, era Orkut. E quando eu voltei, eu comecei a ver vários recados falando para esse meu amigo: força, força, você vai sair dessa, você vai conseguir sair dessa. E aí eu fui falar com outro amigo: o que está acontecendo? Porque todo mundo está falando que ele vai sair do quê? Danilo, faz uns 2 meses ele descobriu que ele estava com um tumor, e ele não contou para ninguém, e ele fez uma cirurgia para remover esse tumor. Só que quando ele foi começar a fazer o tratamento, o organismo dele rejeitou a quimioterapia, e ele está em coma. Queridos, nós tínhamos organizado uma festa há poucos meses, e eu não voltei a falar mais com esse amigo meu. E a pergunta que o Espírito Santo me fez, a terceira pergunta que ele me fez antes de eu me converter, com um terceiro amigo: Danilo, onde ele está agora? A vida é uma guerra
que os seus olhos às vezes não podem ver. A nossa vida é feita de escolhas. Já teve 2 jovens que correram para frente. Elas tomaram a decisão como um dia eu tomei. A pergunta para você nessa noite é: filha, com quem você vai poder contar? Com quem você pode contar? Com quem você pode contar? Será que a sua vida vai ser mais um culto? Foi apenas um evento que seu amigo te convidou? Você vai ficar só me ouvindo? Ai, que legal aquela mensagem. Ou você vai tomar uma decisão agora